que o irmão fez está correto. É um homem de Deus? És um profeta? Então vou ouvir antes de te julgar. Sim. Agora, rejeitar um homem antes de ouvi-lo não é correto. E eu aproveito para dizer, todos aqueles que estão julgando o Cacô Filipe, você deve ouvi-lo, porque João 7,24 diz que você deve julgar segundo a reta justiça. E julgar, você precisa saber do que está acontecendo. As pessoas dizem que Cacô Filipe é um falso profeta. Está bem, mas você já ouviu Cacô Filipe? Não, eu nunca ouvi. Você já leu o seu livro? Eu não li, não preciso ler. Bem, mas como que você sabe que ele é um falso profeta? Será que você não tem a humildade, Nicodemos, para ir lá e perguntar: veja que tu és um homem de Deus, Nicodemos diz. Veja que tu és de fato um homem de Deus, um profeta, porque as coisas que tu faz, homem nenhum pode fazer se Deus não for com ele. Palavra de Nicodemos. Mas a pergunta, irmão Morizan, ainda persiste. Se o senhor Eli Soriano é um homem de Deus, queremos ouvir aonde é que está o seu chamamento, a sua comissão e a sua mensagem, aonde a Bíblia fala sobre ele. Gostaria ainda, irmão Morizan, de ver um outro pedaço aqui. O nosso Senhor que nós devemos seguir. E se nós vamos seguir ele, somos discípulos dele. Falou que os versículos 50 e 51, né? Que quem rejeita, não se pode rejeitar um profeta antes de ouvi-lo. Mas este versículo que você usou, irmão, não fala sobre profeta Cacô Filipe, né? Nicodemos, um deles, antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles: és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Mas Cristo respondeu, porque Cristo vem da Galileia, cresceu em Galileia. Por isso eles não querem acreditar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo respondeu, 8:12 de João. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Depois de dizer algo que está fazendo dúvida sobre nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele levantou em Galileia, mas Jesus tornou a falar que eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso, o que vai seguir nosso Senhor Jesus Cristo será chamado discípulos de Cristo. Sim, apóstolo. Eli Soriano foi citando o versículo, né? Quando eu perguntei sobre o seu chamamento, é onde a Bíblia anuncia seu ministério. Ele citou Mateus 28:19, depois ele citou Lucas 9:23, e depois ele citou também Tiago 4:17, né? Onde diz assim, ó: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Ele diz que pregar a Bíblia é fazer o bem, e ele faz porque ele sabe fazer. Então, isso é o que ele diz, isso que ele estabelece para ele mesmo, que ele é um homem de Deus, né? E ele faz o bem, e o bem que ele faz é pregar, porque ele sabe pregar, ele sabe ensinar, né? É o mesmo que aqueles lá, o Anás e o Caifás diante de Jesus. Será que aqueles homens lá não tinham maior conhecimento que eles Soriano hoje? Nós sabemos que essa raça hoje, o povo dessa geração, é 10 vezes pior do que aquela geração que estava lá no tempo do Senhor Jesus. Mas aquele povo que estava lá estava seduzindo, os fariseus estavam seduzindo o povo com a Bíblia, né? Eles também sabiam ensinar, mas ele ensinava de acordo com a sua interpretação. É o mesmo que Eli Soriano está fazendo aqui. Porque, Mamorizan, de fato, o senhor Eli Soriano é melhor do que os fariseus? É melhor do que os saduceus? Será que ele entende mais da Bíblia, compreende mais as Escrituras do que os doutores da lei do tempo de Jesus? Do que os escribas do tempo de Jesus? Do que o sumo sacerdote, lá, o Anás e o Caifás? Será? Bem, agora, irmão Maurizão, você vê que é um paralelo. A coisa se repete aqui
O senhor Eli Soriano prefere acreditar na história do que acreditar no que Deus faz no presente. Prefere ficar dizendo, eu sou discípulo de Jesus, enquanto deveria dizer, sou discípulo de Cacó Filipe. Lá, os seus pais, fariseus e saduceus, preferiam acreditar na história e diziam, somos discípulos de Moisés, em vez de dizer, somos discípulos de Jesus de Nazaré. É a mesma coisa, porque os demônios não morrem. Os mesmos demônios que estavam lá no tempo de Jesus, nos altares lá, fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, etc., são os mesmos demônios que estão aqui, em outros altares. Quando a Bíblia fala de altares altos, são os altares de igreja, igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas. Os mesmos demônios que estavam no passado em África, nos rios, nos riachos, no Poró, no Vodú, no Dipri, nos bosques sagrados, irmão Morizan. São os mesmos demônios que hoje estão em todas essas igrejas dentro do cristianismo. Mas o senhor Eli Soriano está tentando mostrar para as pessoas que Jesus é a luz do mundo hoje e que nós temos que seguir Jesus para nós não estar em trevas, porque Jesus diz, eu sou a luz, e aqueles que me seguem não podem mais andar nas trevas, porque agora você anda na luz, a luz raiou. Ele pega esses versículos, irmão Soriano, para cegar mais as pessoas, como se Jesus fosse a luz do mundo. E aí ele pega João 8, 12, mas ele esquece das outras referências. Bem, será que Jesus só falou em João 8, 12? O mesmo Jesus que falou aí em João 8, 12, eu sou a luz do mundo e vocês devem andar nesta luz para que vocês saiam das trevas, é o mesmo Jesus que falou em João 5,35, dizendo que antes dele a luz do mundo era João Batista e que as pessoas haviam se alegrado por um tempo na luz de João Batista, na mensagem de João Batista, na revelação de João Batista. Por quê? Porque João Batista era o homem de Deus. Agora, o homem de Deus, sendo Jesus de Nazaré, é claro que agora ele é a luz do mundo. E o senhor Eli Soriano cita João 8, 12, mas ele não cita João 9, 5, irmão Morizan. Porque Jesus diz, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. O mesmo Jesus que fala em João 8, 12, é o mesmo Jesus que disse que, em João 9, 5, que ele seria a luz do mundo somente enquanto ele estivesse no mundo. E qualquer pessoa sabe que a palavra enquanto significa que há um prazo determinado. Em João 12, 36, Jesus disse, vocês devem crer na luz, receber a luz, enquanto a luz está aqui convosco. Enquanto, ele usa a expressão novamente, enquanto a luz está aqui convosco, para que vocês sejam filhos da luz. O que eles deveriam fazer para ser filhos da luz? Crer na luz, que era Jesus, enquanto Jesus estava lá com eles. Já no ano 53, a luz do mundo era Paulo, Atos 13, 47. Porque assim o Senhor me disse, e citando lá Isaías 49, versículo 6, eu te estabeleci para que você seja a luz do mundo. Sim, agora, irmão Morizan, João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem diz isso hoje? Cacó Filipe, porque Jesus não pode dizer. Jesus não está aqui. Hoje, Cacó Filipe diz, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não pode mais andar nas trevas, porque a luz raiou para você. Eu sou a luz do mundo. E aqueles que me seguem não podem mais ser católico. Você não pode mais andar nas trevas do catolicismo. Cacó Filipe diz, eu sou a luz do mundo. E aqueles que me seguem não podem andar nas trevas do protestantismo, não podem andar nas trevas do movimento evangélico. Eu sou a luz do mundo. Quem que está dizendo hoje? Não é Jesus. Jesus não está aqui. Eu volto a perguntar, se você acha que Jesus de Nazaré, eu sei, Jesus Cristo como Deus está aqui, na sua forma de espírito, habitando em um homem chamado Cacó Filipe. Mas Jesus de Nazaré como profeta não está aqui. Quem é que fala hoje, eu sou a luz do mundo? Cacó Filipe, e ele diz, eu sou a luz do mundo, irmão Morizan. E aqueles que me seguem, eles não poderão mais andar nas trevas do movimento branamista. Aqueles que me seguem não podem mais estar nas trevas da maçonaria. Aqueles que me seguem não podem mais estar nas trevas do hinduísmo, nas trevas do judaísmo, nas trevas do budismo, do islamismo. Aqueles que me seguem, diz Cacó Filipe. Hoje, João 8, 12, trata-se de Cacó Filipe. Não é de Jesus de Nazaré. Cacó Filipe diz, aqueles que me seguem, eu sou a luz do mundo.
E aqueles que me seguem não podem mais andar nas trevas do espiritismo, nas trevas do seu raciocínio, nas trevas da sua teologia, da sua inteligência, do seu arrazoamento. Você que acredita que eu sou a luz do mundo e você me segue, você não pode mais andar nas trevas que são as religiões e as igrejas sobre a terra. João 8,12, hoje é o profeta Caco Filipe. Sim, vocês devem acreditar na luz. Caco Filipe, irmão Maurizan, pode agora pegar João 12, versículo 36 e dizer: vocês devem acreditar na luz, vocês devem receber a luz, você deve andar na luz enquanto a luz está aqui convosco. Quem é a luz? É Caco Filipe. No ano 53, a luz era Paulo. No ano 30, a luz do mundo era João Batista. João 5,35. E Jesus disse que ele seria a luz do mundo somente enquanto ele estivesse no mundo. Irmão Maurizan, as pessoas estão se comportando como se não tivesse mais um cérebro para raciocinar, que eles estão a pegar as palavras que um profeta disse há 2000 anos atrás e dizer que esse profeta está falando para eles, quando nem se trata de uma profecia. Agora, você quer pegar uma profecia de Jesus para você? Mateus capítulo 25, versículo 6. É aí que você deve estar. Esta profecia de Jesus, esta fala de Jesus, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí sim, é a fala de Jesus que trata-se do nosso tempo, irmão Maurizan. Você quer pegar versículos da Bíblia, profecias da Bíblia para apontar para você? Então pegue Apocalipse 12, 14. Você tem que receber, tomar as duas asas da grande águia, que é a mensagem do profeta Caco Filipe, que está baseada no Antigo e no Novo Testamento, para fugir para longe da serpente. E onde é que está a serpente? A serpente é o diabo. Onde que ela está? Está nas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branamistas, em todas as religiões da terra, em todas as igrejas, entre elas a igreja do Senhor Eli Soriano. Irmão Maurizan, tenha paciência comigo, eu gostaria de ver um outro pedaço da resposta do senhor Eli Soriano. I am wondering why you call yourself discípulo de profeta Caco. Por isso que eu estou me perguntando, né? Por que você se diz discípulo do profeta Caco? Não sei como é a pronúncia exata. Agora, a pergunta dele é: qual palavra da Bíblia, ou versículo, ou profecia das Escrituras fala sobre seu ministério? Muito, irmão. Muito. Seu chamado ou sua missão de pregação. Está pregando porque eu conheço a verdade na Bíblia. O conhecimento da verdade está dando-nos o direito para pregar. Santiago 4,17. Vamos ler. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando você sabe de fazer o bem, pode fazer o bem. Como pregar o verdadeiro evangelho, fazer o bem. Mas aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu sei como fazer o bem, como pregar. A plenitude do evangelho eu estou pregando, né? Ninguém pode me proibir, irmão Rodeu, né? Porque está pregando a verdade, né? Sim, irmão, ele está seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu é discípulo de Cristo. Esta palavra é aberta para todos. Então, aí a pergunta, irmão Maurizan, que é para ele responder. Veja que ele arrodeou, embromou até agora para responder uma simples questão. Porque quando o irmão Maurizan pergunta: senhor Eli Soriano, se tu és um homem de Deus, então diga-nos o teu chamamento, tua comissão e a tua mensagem, aonde a Bíblia fala sobre você. É simples a pergunta. Se esta pergunta, ou melhor, quando esta pergunta foi colocada para Moisés, ele respondeu. Moisés não embromou, Moisés não arrodeou toco, ele não enrolou ninguém. Ele disse, a primeira coisa que ele disse quando chegou lá no Egito foi dizer o seu chamamento e a sua comissão. Ele poderia dar aquilo com precisão, meu Maurizan. Ele sabia o dia, ele sabia a hora, ele sabia o mês, ele sabia o ano, e ele sabia cada palavra que o anjo lhe disse. E Moisés, nos seus 5 livros, só o que está escrito lá, fora o que ele disse isso muitas vezes que não foi escrito, ele repetiu isto muitas vezes, em detalhes, e Moisés nunca esqueceu.
Quando Jeremias começa a pregar, alguém perguntar, Jeremias, tu és mesmo homem de Deus? Então mostre-nos aí. E Jeremias poderia mostrar, Isaías poderia mostrar. O que ele deveria dizer, irmão Maurizão? Então, senhor Maurizão, o senhor quer saber se eu sou homem de Deus? Vou lhe mostrar. Estava eu lá no lugar tal, no dia tal, do mês tal, do ano tal, quando o Senhor me apareceu. Ele me chamou, me estabeleceu para ser o seu profeta sobre a terra, o seu porta-voz. E ele me disse para fazer tal coisa. E ele me disse para eu escrever a mensagem, uma revelação que ele me dá que a humanidade não sabe. É isto que seria a resposta. Mas agora que ele vai entrar sobre a resposta aí, a pergunta que o irmão fez sobre o seu ministério. Agora ele diz que conhecer a verdade dá-lhe o direito de pregar. Será que os fariseus tinham o direito de pregar? Eles não conheciam a verdade? Conhecer a Bíblia dá o direito de alguém pregar? Os fariseus conheciam e eles pregavam. Pregavam ou não pregavam? Claro que pregavam, e pregavam muito bem. Talvez não há ninguém na terra hoje que pregue melhor do que os fariseus e saduceus do tempo de Jesus. Eles conheciam a Bíblia melhor que o Eli Soriano. Eles conheciam a Bíblia melhor que o Edir Macedo. Eles conheciam a Bíblia melhor do que qualquer teólogo dessas igrejas. Agora, isso dava direito deles pregar? Não, senhor e não, senhora. O que dava-lhes direito de pregar? Eles serem estabelecidos por Jesus. Agora, Pedro tinha o direito de pregar porque Pedro conhecia a Bíblia? Porque Pedro conhecia as profecias da Bíblia? Não, senhor e não, senhora. O direito de pregar de Pedro foi dado por o único profeta do seu tempo, que era Jesus. Jesus era o único que poderia autorizar alguém a pregar no seu nome. O João, ele não foi pregar porque conhecia a Bíblia. Ele não foi pregar porque conhecia versículos da Bíblia. Todos aqueles do tempo de Jesus, Mamorizan, os seus 12 apóstolos, não se levantaram para pregar porque conseguia recitar versículos da Bíblia de cor. Não, senhor e não, senhora. Eles foram pregar porque Jesus disse, você venha cá, você vai ser o meu apóstolo. Você venha cá, você vai ser meu apóstolo. E ele escolheu 12 apóstolos, os estabeleceu, os consagrou, lhes deu autoridade e os enviou para pregar e fazer todas as coisas que Jesus fazia. É isso ou não é isso? Eu estou mentindo? Pedro foi pregar porque conhecia a Bíblia? João foi pregar porque conhecia a Bíblia? Qual apóstolo de Jesus Cristo foi pregar porque conhecia a Bíblia? Se isto não é uma mentira de Satanás, irmão Maurizão, o que é isso? Se a Bíblia dá direito para alguém pregar, então Jesus nunca poderia ter repreendido os fariseus e saduceus dizendo que eles eram servos de Satanás. Que tudo o que eles faziam nas suas sinagogas era para o pai deles, o diabo. Jesus disse ou não disse? Disse. E o que eles pregavam nas suas sinagogas? Eles não pregavam o Alcorão. Eles não pregavam os livros budistas. Eles não pregavam livros espíritas. Os fariseus e saduceus, memorizando nas suas sinagogas, não pregavam livro de feitiçaria. Eles pregavam a Torá dos judeus. E olha que eles não pregavam falsas versões como o Sueli Soriano. Eles pregavam a verdadeira, os originais. Eles tinham os originais nas suas mãos. E eles estavam lá recitando versículos do livro de Moisés, recitando a lei, falando sobre o sábado, circuncisão, a Páscoa, e isso, e apedrejar, e aquilo tudo. E Jesus disse, vocês, fariseus, recitadores de versículo da Bíblia, vocês terminarão no inferno. Vocês, saduceus, recitadores de versículo da Bíblia, vocês terminarão no inferno. Vocês, essênios, zelotes, recitadores de versículo da Bíblia, vocês fazem a obra do vosso pai, o diabo. É uma mentira ou não é uma mentira o que o senhor Eli Soriano está dizendo? Conhecer as verdades da Bíblia dá-lhe o direito de pregar? Então, por que Lutero disse para o Papa Leão X que ele era um demônio? Por que o Lutero disse para os cardeais, os bispos, os arcebispos do seu tempo, que eles eram demônios, morcegos e piolhos sobre a terra? O Papa Leão X não conhecia a Bíblia melhor que o Eli Soriano? Os cardeais católicos não conheciam e não conhecem a Bíblia melhor do que o seu Eli Soriano? Isto dá-lhes o direito de pregar? Isso não dá o direito de pregar. Diga-me, o Datã, o Coré e o Abirão tinham o direito de pregar como Moisés? Eles não tinham. Eles não eram anciões de Moisés. O Moisés não os estabeleceu como seus ministros. Qual era o outro homem do tempo de Jeremias que poderia pregar? Eles estavam com o rolo dos profetas. Jeremias poderia dizer, irmão Maurizão, vocês que acreditam aí, seguem o rei Joaquim, vocês que seguem todos esses sacerdotes e sumos sacerdotes, recitadores de versículos bíblicos, todos vocês terminarão no inferno com isso.
O único aqui que tem direito de pregar é Baruque, o filho de Nerias, o meu escriba. É o que a Bíblia diz lá. Certamente o Jeremias tinha mais discípulos, mas a Bíblia fala de Baruque, filho de Nerias. Baruque, filho de Nerias, você tem autoridade para pregar. Era porque o Baruque, filho de Nerias, conhecia as verdades da Bíblia? Ele diz, eu prego porque conheço a verdade da Bíblia. E se eu conheço a verdade da Bíblia, então eu posso pregar. Nesse caso, os homossexuais podem pregar. Nesses casos, os bêbados, as prostitutas podem pregar. Porque eles também conhecem. Quem dentro desse cristianismo não conhece a Bíblia? O cristianismo, a Bíblia é ensinado em todo lugar. Eles ensinam sobre a Bíblia nas escolas, irmão Morizan. Criancinhas de 3, 4 anos, 5 anos, eles ensinam para elas sobre a Bíblia. Elas conhecem as histórias da Bíblia. Sim, é verdade. Pergunte qualquer criança de 6 anos, você conhece a história de Noé? Ele vai recitar para você ponto a ponto. Você conhece a história de Jesus? Ele vai recitar ponto a ponto. Você conhece a história de Paulo? Ele vai recitar ponto a ponto melhor do que o senhor Eli Soriano. Isto não dá o direito para uma mulher pregar. Isso não dá direito para ninguém pregar, irmão Morizan. Se for, então o senhor Eli Soriano deve mudar a sua doutrina, porque ele diz que as mulheres não podem pregar, mas as mulheres também conhecem as verdades da Bíblia. Então elas têm direito de pregar. Os políticos têm direito de pregar. Os pedófilos têm direito de pregar. Sim, os bandidos da terra têm o direito de pregar. Se é isso que autoriza o homem a pregar, então todo mundo tem o direito de pregar, não é só o seu Eli Soriano. Não é só ele que conhece as verdades da Bíblia. Mas foi Moisés quem estabeleceu Arão. Não era porque Arão conhecia a Bíblia, é porque Arão foi estabelecido por Moisés. Os filhos de Arão tinham autoridade para pregar, porque foi estabelecido por Moisés. Os 70 anciões tinham autoridade para pregar, porque foram estabelecidos por Moisés, o profeta mensageiro. Os 70 discípulos de Jesus, eles conheciam a Bíblia, mas Jesus não disse a eles, olha, uma vez que vocês conhecem as verdades da Bíblia, vocês agora têm o direito de pregar. Vocês conhecem a Bíblia? Vocês fez algum curso de teologia? Vocês conhecem a história? Vocês fez cursos em alguma escola pastoral? Vocês conhecem, não é? Então agora vocês estão autorizados para pregar. Jesus não disse isso. Jesus não perguntou nada para eles. Escolheu 70 discípulos dentre eles. Os consagrou, os estabeleceu, colocou sobre eles o seu espírito e os enviou para pregar e fazer todas as coisas que Jesus fazia. É uma mentira de Satanás que vem para dizer que um homem, uma mulher, ou quem quer que seja que conhece a Bíblia pode pregar. Os únicos que podem pregar a palavra de Deus são aqueles que o profeta mensageiro estabeleceu no seu tempo. Senão, você é um servo infiel. Senão, você é um ladrão na colheita de Deus. Quero dizer outra coisa aqui, irmão Morizan. Deus não aceita voluntários. Diga-me, quando foi que um homem se ofereceu e Deus o aceitou? Nunca aconteceu isso. Qual profeta mensageiro se ofereceu e Deus o aceitou? É Deus, ele mesmo, quem escolhe o seu profeta e faz dele o homem de Deus na terra. Quando aquele grande escriba lá do tempo de Jesus disse, mestre, aonde tu foi eu te seguirei. Jesus disse, as raposas têm covis, as suas casas no chão. As aves do céu têm os seus ninhos, as suas casas nas árvores, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele disse, não foi vocês que me escolheram, não foi vocês que se ofereceram para ser meus discípulos, não foi vocês que se ofereceram para pregar, porque vocês conhecem a Torá. Não, senhor e não, senhora. Eu, Jesus, foi quem vos escolhi os 12. Eu, Jesus, foi quem vos escolhi os 70. Eu, Paulo, foi quem estabeleci Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé. E se estes homens, irmão Morizan, não pregassem a mensagem de Paulo ponto a ponto, vírgula a vírgula, eles seriam malditos sobre a terra, de acordo com Gálatas 8. É isto ou não é isso? Sim, é isto. Filipe Melancto não era um pregador porque conhecia a Bíblia. Era um pregador porque Martinho Lutero, o profeta de Deus, o estabeleceu. O diabo, Satanás, está a dizer as suas mentiras sobre a terra. E as pessoas que não conhecem a nota verdadeira está a aplaudir e gritar amém para esses feiticeiros que se passam por homem de Deus. A pergunta está aberta ainda. Se tu és o homem de Deus, cadê o teu chamamento? Cadê a tua comissão? Cadê a tua mensagem? Aonde a Bíblia fala sobre você? Até agora eu não vi a resposta. Espero que eles respondam, irmão Morizan. E quando ele fala de fazer o bem é pregar a Bíblia? Então Jesus não poderia condenar os fariseus. Fazer o bem é pregar a Bíblia?
Então Lutero não poderia condenar o Papa Leão X. Fazer o bem é pregar a Bíblia? Então esse senhor Eli Soriano não pode pregar contra nenhum religioso, porque eles pregam também a Bíblia. Verdadeiro evangelho. Ele diz que prega o verdadeiro evangelho, Momorizão. A Bíblia nunca foi verdadeiro evangelho hoje. A Bíblia nunca foi evangelho hoje. Evangelho é boas novas, é notícia nova. Será que o senhor Eli Soriano pensa que Deus está morto? Deus está preso dentro da Bíblia. Deus não é uma relíquia. Deus não é uma arqueologia para estar preso no passado. Você que fica vasculhando a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus, vasculhando a Bíblia para dar resposta para o povo, você é um arqueólogo de Satanás. Vou repetir. Todos aqueles que vasculham a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus para o seu tempo, é um arqueólogo de Satanás e terminará no inferno com todos aqueles que o seguem. O único evangelho hoje, sobre toda a face da terra, é a mensagem do profeta Cacoflito. Se você discorda disso, você conhece outro evangelho? Nós convidamos você, mesmo que o seu nome esteja Eli Soriano, para nos mostrar que há outro evangelho a não ser a mensagem do profeta Cacoflito. Nós convidamos você para mostrar que realmente um homem pode pregar, tem autoridade para pregar, tem o direito de pregar quando ele conhece a Bíblia. Quando foi que isso aconteceu? Em nenhum lugar. O diabo está vos enganando, enviando as suas almas para o inferno. Irmão Morizan, vamos ver mais uma parte aqui, irmão Morizan. Esta palavra é aberto para todos. 9:23 de Lucas. Eu pode ser incluído naquela palavra. 9:23. De novo, irmão Deus. Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A palavra se alguém inclui irmão Soriano, inclui irmão Maurizan, inclui todos. Se alguém quer vir após mim, ou seguir, follow the Lord Jesus Christ. Seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, siga-me. Se você vai seguir nosso Senhor Jesus Cristo, você será chamado discípulo de Cristo. Por isso, meu ministério é o que segue o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque está pregando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, não a palavra de Cacó Filipe, né? Por isso, eu é discípulo de Cristo, obedecendo a palavra dele, que quando você sabe o que é bom, você deve fazer o que é bom. Qualquer pessoa que sabe de fazer o bem, mas não está fazendo, comete pecado. Para não cometer pecado, eu sei pregar, eu conheço a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo desde 57 anos atrás. 57 anos atrás. Está pregando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, está pregando a igreja de Deus. Ele de novo disse aí, né, que eu devo seguir Cristo, né? Devo seguir Jesus. Mas como eu vou seguir Jesus Cristo hoje? Como que eu vou seguir Jesus de Nazaré hoje? Né? Jesus de Nazaré teve na Terra 2000 anos atrás. Como é que eu vou seguir ele? É através da Bíblia? Não era assim que os fariseus estavam tentando seguir Deus através da Bíblia, por meio de tudo que Moisés tinha feito, tinha dito? E Jesus aprovou aquilo? Jesus não aprovou. Jesus disse que eles eram raça de víboras, né? Sepulcros branqueados, filhos do diabo. Então, como que eu vou seguir Jesus Cristo hoje? Se eu devo seguir Jesus Cristo no meu tempo, ele vai me dizer como que é que eu vou seguir. E não é através da Bíblia, é através do profeta que ele prometeu enviar, como está escrito lá, como ele prometeu em Mateus 3, 4 e 5. Né? Eu vos envio o profeta. Então, aí, eu posso seguir Jesus Cristo, manifestado no profeta, através do profeta. Não através da Bíblia. Não se segue Jesus Cristo através da Bíblia. Então, Momorizão, você vê que a resposta do senhor Eli Soriano para a sua pergunta, onde a Bíblia fala sobre ele, está em Lucas, capítulo 9, versículo 23.
Preciso dizer mais alguma coisa? Que isso não é um ministério de Elis Soriano? Isso não é uma profecia de um ministério para Elis Soriano. Isso é uma fala de Jesus para as pessoas presentes do seu tempo. Não é uma profecia para as pessoas do futuro. Ele não disse nada sobre pessoas no futuro. É uma fala para as pessoas do presente, que elas, que estavam em trevas, eram os filhos de Deus, que estavam cansados, que estavam oprimidos, deveriam vir a Ele para ser aliviados. Deveriam vir a Ele para andar na luz. Deveria vir a Ele para ser salvo. Sim, deveria a Ele para poder ter a sua salvação. O ministério do senhor Elis Soriano não está em Lucas 9:23. Jesus estava falando com as pessoas do seu tempo. É exatamente isso. Agora, Jesus não disse, aqueles que estão cansados, né? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou venha após mim. Essas palavras de Jesus no seu tempo. Venha após mim. Após mim é pessoa. É uma pessoa. Não é uma Bíblia. Não é venha a história. Não é vá a história. Jesus não disse, você que está cansado, que precisa da luz, precisa da salvação, vá na história. Ele não disse isso. Venha após mim. Isto é uma pessoa. É isso que Pedro diz lá, quando Jesus disse, vocês também querem me deixar, por causa da fala de Jesus sobre comer carne e beber sangue, que ele disse, Senhor, para quem iremos nós? Quem? É uma pessoa. Vim após mim é uma pessoa. Como que alguém pode ir até Jesus? Agora, irmão Morizan, ele diz que está incluído aí. É a sua resposta, irmão Morizan. De todas as respostas que eu já vi, dos falsos homens de Deus, dos falsos profetas, esta é a mais fraca que eu já ouvi. Tem alguns que pegam, de fato, algumas profecias, né? Para dizer que eles são os profetas de acordo com aquela profecia. Bem, trata-se de fato de uma profecia, né? Mas aqui, pegar uma fala que Jesus está falando com o povo do seu tempo, os seus discípulos, para dizer que é o ministério do Elis Soriano, aí é um abuso de linguagem, né? Agora veja uma coisa, irmão Morizan. As palavras de Jesus, que devem ser seguidas de acordo com ele, não as palavras de Cacô Filipe. E as pessoas dizem amém, as pessoas aplaudem. Será que no tempo de Jesus era correto dizer as palavras que você tem que seguir são as palavras de Moisés? Porque foi Moisés que nos libertou do Egito? Será que no tempo de Paulo o correto era dizer as palavras que você tem que seguir as palavras de Jesus porque foi ele que morreu na cruz? Ou tinha que se seguir as palavras de Paulo? Se não eram as palavras de Paulo, o que Paulo veio fazer? Se não eram as palavras de Paulo, para que esta nova revelação que Paulo recebeu? Se não eram as palavras de Paulo, para que Paulo estava escrevendo carta, irmão Morizan? Cheio de mandamentos, se não tinha que ouvir as palavras de Paulo e sim as palavras de Jesus. E o homem sabe o que é bom. Desde quando o homem sabe o que é bom? Quando Deus envia um profeta com uma mensagem, isto é bom. Mas os homens chamam aquilo que é bom de mal e chamam aquilo que é mal de bom. Por quê? Porque toda a humanidade, em todas as gerações, estavam embriagadas com o fermento que é a teologia. E Jesus disse para os seus discípulos ficar longe do fermento dos fariseus. Para eles não se contaminar com aquilo, porque um pouco de fermento, uma só falsa doutrina, irmão Morizan, faz perder, faz levedar-se toda a massa. Ou seja, um pouquinho de fermento vai fermentar toda a massa. Uma só falsa doutrina numa igreja, o profeta diz, se na tua igreja tem uma só falsa doutrina, você tem que sair de lá, porque essa igreja é do diabo. Uma igreja não pode ter uma falsa doutrina. Primeiramente, não existe igreja sem um profeta. O profeta não sai da igreja. O profeta forma a igreja que sai do profeta. Assim como Deus pegou o Adão e do Adão tirou a Eva. É assim que Deus tirou a sua igreja. Ele tirou a sua igreja do Egito. Não foi por meio de um livro, foi por meio de um homem, de um profeta. Depois a sua igreja foi formada no tempo de Paulo, não foi por meio dos 4 evangelhos de Jesus, mas foi por meio das cartas de Paulo. E Paulo dizia, Tito, pega esta carta e vá levar a tal lugar. Timóteo, pega esta carta e leve a tal lugar. Paulo nunca disse, Timóteo, meu filho, Tito, meu filho, eu vos gerei na fé, eu sou vosso pai na fé. Pega aqui os evangelhos de Jesus, o sermão da montanha, pega aqui o que aconteceu lá no Getsêmani, pega aqui as falas de Jesus lá do Calvário e vá pregar isso nas extremidades da terra. Paulo nunca disse isso, porque Paulo sabia que agora a chave do céu que estava com Pedro estava com ele, irmão Morizan. E ele disse lá em 1 Coríntios 3, eu como sábio arquiteto coloco o fundamento. E ninguém pode pregar diferente do que eu já tenho pregado, senão o tal homem, a tal mulher, o tal reverendo, o tal bispo.
ele é maldito, senão o tal anjo é maldito, porque o Paulo recebeu a revelação de Jesus Cristo. Quando foi? Qual geração que a humanidade soube o que era bom? Hoje o senhor Eli Soriano diz, se o homem sabe o que é bom, ele deve fazer. Eu sei o que é bom. Como que sabe? Os fariseus não sabiam o que era bom. O bom do ano 33 era Jesus. Ele dizia que Jesus era um demônio, que Jesus era um herege, um falso profeta, e ele fazia aquelas coisas pelo poder do Beelzebu. O que era bom no tempo de Isaías era o Isaías e a sua mensagem. Eles poderiam jogar o livro de Isaías fora. Eles poderiam tocar fogo no livro de Isaías e depois matá-lo e serrá-lo em pedaços. O que era bom depois, no tempo do rei Nabucodonosor, era Jeremias. O que o rei Joaquim fez? Pegou o livro do Jeremias e mandou queimar. E queria matar o Jeremias, os sacerdotes queriam matar Jeremias. O que era bom lá era o Jeremias. No tempo do dilúvio, o que era bom? Era o Noé e a sua mensagem. O que é bom na terra é a mensagem de um profeta. Se você está fora da mensagem de um profeta, você não sabe o que é bom. Você não pratica o bem. Porque aqui a pregação é espiritual, não é dar comida aos pobres. Não estou falando disso. Não estou falando de dar roupa para quem não tem. Estou falando de dar dinheiro para quem não tem. Estou falando no sentido espiritual. O que é bom? Bom é o profeta que Deus envia. Bom é a mensagem do profeta. E você não pode fazer o que é bom. Você não sabe o que é o bem ou praticar o bem, a não ser que você esteja na mensagem desse profeta. Que Deus possa, irmão Morizan, abençoar e ajudar os seus filhos. Eu sei que todos os filhos do diabo no catolicismo irão ao inferno. Porque nós não estamos tentando transformar caranguejos em peixes. Mas também eu sei que todos os filhos de Deus que estão lá nessa prisão satânica chamada Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Grega, Igreja Católica Carismática, Igreja Católica Reformada, Igreja Católica Ortodoxa, ou seja lá qual for a Igreja Católica, os filhos de Deus sairão das trevas e eles seguirão a luz, que é o profeta Cacô Filipe. Todos os filhos de Deus deixarão as trevas do protestantismo, do movimento evangélico, do branamismo. Eu sei, todos os filhos de Deus que está seguindo esse falso homem de Deus, Eli Soriano, o deixará, porque ele não tem chamamento, não tem comissão, não tem mensagem. A Bíblia não fala sobre ele, a não ser se for Mateus 24, 24. Os falsos cristos e os falsos profetas que estão de geração em geração sobre a terra. Eles deixarão esse sedutor, irmão Morizan, para seguir o profeta, para ir para a luz, que é a mensagem do profeta Cacô Filipe. Apenas um recitador de versículo. Sim, recitador de versículo. E isso não pode levar as pessoas para o céu. História não leva ninguém para o céu. Bíblia não leva ninguém para o céu. Não, senhor e não, senhora. Livro de profetas mortos, mesmo que é a infalível palavra de Deus, não pode levar ninguém para o céu. Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, lá onde nós não morreremos, lá em cima nós não envelheceremos jamais. É um